Boa noite, a paz de Jesus. Noite gostosa, né? Quentinha. Mas obrigado pela coragem de vocês em sair de casa, vir até a casa do Senhor. Isso demonstra um interesse. Isso demonstra desejo de estar, porque nós podemos cultuar em qualquer lugar, né? Nós podemos, não tem impedimento. Mas quando se faz a opção de fazer isso em corpo, em comunhão, né? E entendo bem quem está em casa também, não consigo vir, frio, chuva, criança, tantas coisas. E por isso que tudo que a gente conquista aqui vem sobre todos. Amém? Então, tem 2, 3, a gente entra em concordância e alcança a vida de todos. Amém? Saudar os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Rica. Deus abençoe vocês, que a palavra do Senhor possa chegar até vocês. E vamos avançando. Vamos orar. Se quiser ficar em pé, fica. Se quiser ficar sentado, fica. Se quiser sentar mais próximo também, fique mais próximo. Se quiser sair do seu lugar, vir mais à frente. Não fique nem bigode de adolescente, né? Um punhadinho em cada canto, né? Só dá mais trabalho para o pregador, né? Porque o pregador ele tem que se comunicar com todos. Então vou ter que fazer um esforço, virar para a Cris, para o Gabriel, né? Para o Roger, lá para a pastora Adriana, mas não tem problema, estamos aqui para isso. Quem quer falar tem que se comunicar com as pessoas, então tem que pregar olhando. Apesar disso que houve um grande avivalista, e ele era bem míope, e ele pregava lendo. Então ele pregava, e é interessante que à medida que ele pregava, acendia um fogo na igreja. Era um avivamento tremendo. Porque o Senhor não depende de nada disso. Ele apenas é generoso com aqueles que se dispõem a servi-lo. Por isso que não tem grande classificação. Por isso que ele escolhe os piores, né? Então quando você fala, não, eu sou ministro do Senhor, e a pessoa já pensa assim, deve ter sido muito ruim, porque Deus escolhe os piores, mas Ele escolhe os piores para manifestar a sua glória. E é tão interessante isso, que nunca mais a pessoa vê você no seu estado em que você esteve. Esses dias nós estávamos aí com o Nilson, o profeta, e a gente estava conversando. E eu falei um pouco das minhas proezas, tudo. Ele falou, não, o senhor não. O senhor não tem cara disso. Parece que o senhor nasceu para isso, né? Ah, negão, você está muito enganado. Então é isso que o Senhor faz. Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela disposição que o Senhor nos dá, um povo faminto, sedento, que nem a chuva, nem o vento, nem o conforto onde cada um estava foi suficiente para segurar nas suas casas.
E nós consagramos essa noite ao Senhor, consagro a minha vida. Aquilo que eu vou falar possa ser, Pai, fiel àquilo que o Senhor tem nos inspirado. E eu possa ser preciso naquilo que vou estar ministrando de acordo com o que o Senhor tem inspirado. Porque nós ouvimos a voz do Senhor. Nos abençoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão. 3, 4, 5. Hoje está fácil de abraçar a igreja toda, né? Hoje está. Eu estava conversando lá dentro, saí com essa blusa que eu estou, confecção, produção da Rica, né? Embora eu merecesse, mas não é um modelo exclusivo. Então você pode ter uma igual a esta. Não sei se vai cair bem para você como caiu para mim. É slim fit, né? Agarradinho, marcando bem a forma, né? Cada um tem a sua forma, a minha é redondinha, né? Mas é slim fit, né? Ninguém pode me acusar que eu tenho que usar camisa grande para esconder toda essa musculatura, né? Você põe slim fit e tá bom demais. E nós estamos vindo aí numa maratona gostosa, né? Foram 8 dias consecutivos. E o Marcos estava falando de Masterchef, de tudo isso. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo. Malemar, eu sei fazer um arrozinho com feijão, às vezes bem temperadinho, né? E esses dias foram dias preciosos, sabe? São dias de esperança. São dias que você entende que não tem nada perdido. São dias que você vê uma utilidade na sua vida, uma chamada de governo de Deus. Ele é capaz de entregar uma cidade, uma nação, né? Ele entregou a terra ao seu povo. Diga comigo, a terra é nossa. A terra é nossa. Tem gente que tem um pedacinho de terra e se sente todo vaidoso. Eu sou herdeiro da terra toda. O que você faz da vida? Sou latifundiário. E o que você tem? A terra toda. Tudo é do meu pai. E é uma terra boa, tem mina de ouro, diamante, tem praia, grande quantidade, tem rios, tem comida, tem tudo isso. Nós somos os donos da terra. Amém? Então foi muito bom esses dias. E eu tenho certeza que vai produzir muitos frutos. Estamos num salto para o futuro. Mas eu quero abrir lendo um versículo lá no livro de Jó. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus falando para Satanás. Não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. E uma vez eu ouvi o Luiz Hermínio falando sobre isso aqui, e ele dizendo: de quantos de nós Deus fala bem? De quantos de nós Deus fala bem? E Deus provoca o diabo. Fala: esse aqui, o Jó, você não sabe com quem você está mexendo.
Esse cabra é bom, é reto, é íntegro. Deus falando dele, falando da integridade. Falando da integridade. Integridade é algo que está dentro de nós, faz parte do nosso caráter, a integridade. A pessoa que é íntegra não precisa ser vigiada, né? O servo de Abraão era um homem íntegro. Abraão falou para ele: vai lá e traz uma esposa para o meu filho. Quando você convive, e eu sei, a gente vive num ambiente desse, com pessoas de integridade, que não precisa ser vigiado, porque você sabe o que traz dentro. Como é ruim conversar com gente embaçada, né? Nós vivemos uma comunidade que eu posso entregar uma chave para você. Esses dias eu passei uma experiência muito gostosa. Foi segunda-feira. Nós terminamos aqui, fomos lá no Alibaba e veio um grupo de cruzeiro. Veio um grupo de cruzeiro e entre eles um rapaz que vende carro. E veio numa Mercedes bonitinha. Uma Mercedes bem. Daí conversei, brinquei com eles. Quer trocar, quer vender, tudo. Ele achou que eu queria alguma coisa com aquela Mercedes. Eu quero mais do que isso. Brincadeira. Mas daí ele falou assim: o apóstolo, eu vou para Itajaí quarta-feira. Eu vou fazer uma coisa com o senhor. Eu vou vir, vou deixar meu carro com o senhor. Vou para Itajaí, na volta eu pego o carro com o senhor e vou embora. Então, o que ele viu? Eu falei: eu não quero também. A integridade tem que ser dos dois lados, né? E a pessoa andando de Mercedes, eu fico bem, é o formato, sabe? Se você tirar uma foto, você fala: esse cara nasceu para nesse carro. Mas se eu dou um arranhão nesse carro, eu falei: não, cara, não quero. Não, apóstolo, tem seguro total. Mas mesmo eu não tendo responsabilidade financeira, eu sei que eu não devo ficar com isso. Porque eu não teria dinheiro para repor aquele carro se acontecesse alguma coisa. Deu um arranhão, a franquia do seguro é 6 mil. Pronto, estou eu enrascado. Não, é 3 mil, estou enrascado do mesmo jeito. É milão, estou enrascado do mesmo jeito. Então a gente supera o coração, supera o desejo, supera a vaidade, supera a meninice, né? Porque tanto faz andar de carro do que a gente anda. Então, mas o íntegro você não precisa confiar. Você não precisa desconfiar. Você confia. Então você fala: não, está tranquilo, está a chave. Não, pode fazer isso, eu sei que você é íntegro para fazer. Eu sei que você não precisa fiscalização, porque o que você carrega é dentro. Você pode negociar, você pode comprar, vender com as pessoas que são íntegras, por aquilo que elas trazem. E hoje nós vamos dar continuidade à série de estudos sobre líderes que governam, ou líderes que conquistam. Já falamos anteriormente 28 características, depois dessas 28 foram selecionadas 10, das 10 já ministramos sobre 2, né? E hoje nós vamos falar, já ministramos sobre disciplina e propósito, e hoje nós vamos falar da terceira, que não pode faltar num líder que quer conquistar alguma coisa, um líder que quer servir, né? Toda pessoa que quer servir, ela precisa receber confiança da pessoa a quem ela vai servir.
né? Quando eu contrato uma pessoa, ela vai me servir à medida que eu vou ter confiança nela. Que você pode... Eu, por exemplo, tenho dificuldade em conviver com pessoas que eu não confio. É um defeito meu, mas eu gosto de conviver com quem confia. E o assunto de hoje é integridade. Uma das características de um líder que quer governar e que quer servir é ser íntegro. É ter integridade, é ter um interior legal. E integridade é o fundamento do caráter de todo crente, e em específico de um líder. Então todo líder tem que ter dentro de si integridade. Ninguém pode seguir alguém que não tenha integridade, porque você sabe que numa hora ou outra vai roer a corda. Você sabe que numa hora ou outra vai trair. Você sabe que numa hora ou outra ele vai buscar o interesse dele e não daquilo que ele foi chamado a fazer, não do grupo a que ele serve. Quantos casos na história, quantas pessoas traem na história, porque chega na hora não tem integridade por uma vantagem, por um favor, por qualquer coisa. Esses dias nós estamos vendo na política no Brasil, né? É uma prostituição, é quem oferece mais, qual o cargo que está. Então tem lá um partido que já tinha fechado com um determinado governador, e depois no outro dia, sem mais nem menos, ele fechou com o outro e abandonou esse. Então como que eu vou seguir? Como que eu vou votar? Como que eu vou delegar um poder? Como que eu vou delegar a uma pessoa como essa o meu voto, se ele não tem respeito com a palavra dele, se ele não tem integridade? Porque os 12 seguiam a Jesus de forma tranquila, por causa da integridade. Então a gente não pode, e nós aqui estamos em líderes, também entre pessoas chamadas por Deus para um propósito, né? Cada um está no estágio, alguns ainda nem desabrocharam ainda, alguns estão com um botão de rosa fechado, mas que amanhã com certeza vai estar numa posição diferente, vai estar num outro âmbito. Esse é um processo. Porque nós precisamos andar sendo gerados pela integridade, pela credibilidade. É importante quando você fala sim, sim. Eu me lembro um caso, uma menina, que gostava de um menino, foi chamado para um curso em Belo Horizonte, e o rapaz ia, ela ia, eu chamei: você está indo por causa dele? Não, eu estou indo porque Deus me chamou para ir, eu quero aprender. Eu falei: então você vai. Eu sabia que a igreja ia espernear, ia falar: não, porque hoje não tem mais isso na igreja, mas teve um tempo que a igreja tinha muito falador, e ela falou: vou. E eu falei para ela: minha filha, pode ficar tranquila, eu conheço você. Por uma verdade eu perco a igreja toda, porque eu conhecia a integridade daquela moça, daquela jovem. E para mim isso é muito importante na vida das pessoas. E a integridade não é uma condição apenas para liderar. Eu não sou íntegro porque eu lidero. A integridade é uma condição de vida. Porque você tem essa condição de vida, você lidera. Não é o contrário. Se você sair daqui, não, você é íntegro o tempo todo, em qualquer lugar.
em qualquer situação. Como é difícil para quem lidera ter junto com você pessoas que não têm integridade. Como é duro quando você tem pessoas que você tem que ficar acompanhando, olhando qual é o passo, o que fez, que jeito que fez, o que está tramando, o que está dividindo, o que está envolvendo os outros. Não, isso é duro. Isso é o que desgasta a vida de um líder, isso que desgasta um casamento, isso é que desgasta uma amizade, isso que desgasta um projeto. Quando você sabe que tem pessoas com você que não tem integridade, não é inteiro, não é... E a palavra integridade tem muitos significados, né? Vou falar alguns deles. Segundo o dicionário Michaelis, qualidade é uma qualidade de quem é íntegro. Diga comigo, integridade é uma qualidade de quem é íntegro. Integridade é inteireza moral. A pessoa moralmente ele é inteiro, é reto, é honesto. Né? Infelizmente nós não fomos criados no nosso país nessa cultura. Nós estamos passando uma vergonha mundial hoje. Está tendo uma jornada mundial de matemática, né? De física, não sei do que é. E veio um cara, um iraniano, que é professor de uma grande universidade. No Rio de Janeiro, 2 caras já abordaram ele, roubaram a medalha do cara. Ele veio para receber essa homenagem, recebeu a homenagem, estava indo embora no aeroporto, eu acho que foi, né? Vem 2 caras. Então hoje o mundo inteiro está falando bem da gente. Falando dessa condição, né? A Copa Jules Rimet estava aqui e roubaram a Copa. Você às vezes anda, as pessoas em outros países, e não estou dizendo que aqui não aconteça. Eu não estou dizendo que aqui não aconteça, acontece. Mas em menor quantidade do que outros lugares. É retidão, é honestidade, é imparcialidade. Uma pessoa íntegra, ele é imparcial. Uma pessoa íntegra, ele tem inocência. Uma das palavras para integridade é virgindade. Algo intocável. Então isso é o objetivo, esse é o propósito. Íntegro é inteiro, é completo, é reto, é incorruptível. Incorruptível, não tem valor que mexa com você. Não tem vantagem. Não tem nada que tire você da sua posição. Isso é meu, isso é meu, isso é seu, isso é seu. Não, ninguém está vendo, não importa, eu não sou íntegro porque as pessoas estão me vendo, eu sou íntegro porque eu sou íntegro. E nós vamos chegar nesse conceito, né? Segundo o autor do livro que estou utilizando para fazer essa série de estudos, e concordo com ele, íntegro é a habilidade de ser o mesmo em público e no privado. Quem é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que quando ele está em grupo, é uma pessoa. Quando ele está sozinho, é a mesma pessoa. E quando você fala, isso é seu, você pode mexer. Isso não é seu, você não mexe. E esteja com quem tiver. Você tem sempre a mesma postura, tem sempre o mesmo jeito. É permanecer no controle. O íntegro, ele permanece no controle, mesmo sob pressão. Né? O pau está comendo, e ele não sai da posição dele, ele não sai da verdade. Né? Na Bíblia tem um exemplo de José. José estava
sozinho com a mulher do Potifar. Não tinha mais ninguém, estava ele e aquela mulher quando ela assediou. Isso poderia ser um segredo na vida de José. Isso ele poderia ter trazido em segredo. Não, a mulher do Potifar, ela vai abrir as portas para mim, ela vai falar bem de mim para o seu marido. Mas ela preferiu fugir, preferiu ser humilhado, preferiu colocar sua cabeça na guilhotina, preferiu correr o risco, como ele correu e como ele se deu mal. Ele se deu mal, porque ele foi preso por causa daquilo e ficou 7 anos preso. Mas quando você mantém a sua integridade, Deus vem a seu favor. Deus faz a justiça na sua vida. Num determinado ponto ele vai te justificar. Ele diz que Deus nos justifica quando você tem esse comportamento. E uma pessoa íntegra, ele pensa assim: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Eu me lembro uma vez, envolvido com político, com tantas coisas, numa reunião, acabou a reunião, e uma das pessoas que estava junto falou: vamos fazer uma farra. Estava em São Paulo, em Londrina. Mas vai que jeito. Não, nós vamos num jatinho, está preparado. 1 horinha daqui em Londrina. A gente faz uma farra, volta e está tudo bem. Eu falei: eu não vou. Eu não vou negociar isso. Daí ele falou: se não vai todos, não vai ninguém. Eu falei: sinto muito. Então eu vou melar o programa. Porque eu não vou negociar. Porque eu sou isso. Não me importa o lugar, a circunstância, onde me encontro, nem tampouco a pessoa com quem eu estou. Eu sou o mesmo quando falo e quando eu estou em atividade. Diga: eu sou o mesmo. Eu quero que você receba isso. Eu quero que você receba da minha boca isso nessa noite. Que você é o mesmo em qualquer situação. Você é íntegro em qualquer situação da sua vida. Amém? Porque é isso que vai nos fazer transformar essa terra em terra de adoradores. É isso que nós está nos transformando numa referência. Falo isso com muito cuidado. Está nos transformando numa referência para uma nação, uma igreja onde as pessoas vêm. É o nosso comportamento, não é meu, é eu e você. É você e eu, é uma comunidade que anda desse jeito, que vive assim, que constrói isso no seu dia a dia. Amém? Então diga: esse sou eu. Eu quero que você receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Jesus, quando estava no deserto, lá em Mateus 4, ele estava sozinho. Jesus estava sozinho no deserto. E o diabo queria saber se era ele. O desafio do diabo era saber: será que é esse que vai vir? Será que é esse o prometido que vai nos derrotar? Então vamos preparar para ele alguma coisa. Vamos lançar para ele algumas ideias. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 4. Verso 2. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Até que ele demorou para ter fome. Eu teria fome nas primeiras 3 horas de jejum. Nas primeiras 3 horas já estava com fome. Nas 6 horas, isso aqui por dentro estava tudo roncando de fome. Ele estava 40 dias. E daí diz que depois de jejuar 40 dias, teve fome. E daí vem Satanás e fala: se tu és o Cristo, Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe que é o diabo?
ele vem nas nossas carências para negociar. Ele vem nas nossas carências para mexer na nossa integridade. Ele vem na nossa fraqueza para mexer na nossa integridade. Ele não veio falar com Jesus sobre isso no primeiro dia. Ele não veio falar nas primeiras horas, ele não falou nos primeiros dias, ele esperou o tempo certo, ele esperou o dia certo, ele esperou a hora certa, falar, hoje eu pego ele. Mas aquilo que Jesus carregava dentro de si era inegociável, porque ele sabia o que esperava por ele. E Satanás continua. Verso 4 e 5. Não, verso 5 só. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? É um lugar alto. Cidade santa, pináculo do templo. E Satanás faz ofertas. Se tu és o filho, se lança daqui. Não vai acontecer nada com você. Você pode tudo. Você pode tudo. Você vai se jogar daqui, não vai acontecer nada. Quantas vezes nós ouvimos essa voz? Pode se jogar, não vai acontecer nada. É um dinheirinho só. É uma gorjetinha só. É um troquinho que a pessoa... Nossa, ela cobrou errado. Oh, maravilha. Né? Pequenas vantagens. E você fala, não, isso não me pertence. Moço, a senhora cobrou a mais. Quero devolver. Chega na sua casa, fez uma compra de roupa, vê uma peça a mais. Você sabe que eu amo o nosso povo, nós estamos num processo de aprendizado. Mas você anda por alguns lugares do mundo, sabe essa máquina que embala bagagem com plástico? Você vai no aeroporto de Chicago, não tem isso. Você sabe onde tem muito latino. Miami, né? Daí vai. Aqui dentro, você tem que embalar, você tem que fechar, você tem medo. Daí chega lá ainda na polícia, o pessoal corta tudo isso aí. Outro dia estava na internet um postzinho de 2 aeroportos do Brasil e no Japão. No Brasil a sua mala vem, eles vêm com aqueles carrinhos e os caras pegam e não querem nem saber se lá dentro tem coisa que quebra, se tem vidro, se tem coisa de valor, não quer nem saber. No Japão, a mala vai, tem uma moça limpando as malas. Uma por uma. Então são coisas pequenas, aquela que nos difere. E por isso é tão severo tudo aqui. A corrupção que nós assistimos hoje é no lugar alto ou é no lugar baixo? De onde está vindo o grande exemplo da corrupção hoje? De um lugar baixo ou de um lugar alto? Quem que a gente está vendo a Polícia Federal prender todos os dias gente de lugar baixo ou de lugar alto? E tudo cara de pau. Tudo cara de pau. Todo mundo aí quer 90% de quem está no Senado, na Câmara dos Deputados, é candidato à reeleição. Porque tem fórum privilegiado. Vai lá já para se defender, vai lá já para se esconder. E a terceira proposta, lá no verso 8, levou novamente o diabo a um lugar muito alto e ofereceu
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E fala, isto eu te darei, se prostrares e me adorares. Né? É sempre o lugar alto, é o lugar da cobiça, é o lugar da soberba. Para alguns o lugar alto é um tijolinho. Tem gente que sobe no tijolinho e fica insuportável. Verdade. Você sabe quem está falando? Eu sei, você é meu irmão. Não. Fica até na pontinha do pé, né? Não. Não é o lugar alto a gente saber estar. Quando a pessoa é íntegra, você pode ir a qualquer nível. Deus pode te levar nos lugares mais altos, como Ele levou a Jesus. Porque sabe que quando você vence o diabo em todas essas áreas, é os anjos que vêm nos servir. Você pode perder. Diga comigo, eu posso perder para as propostas do diabo, porque os anjos do Senhor vêm para me servir com coisas muito maiores. Isso está reservado para nós, né? Quando a gente vence, quando a gente diz não, nós temos falado sobre isso, né? Que nós não temos necessidade de vencer ninguém. Nós não precisamos nos mostrar melhor que ninguém. Nós não precisamos dar carteirada em ninguém. Não precisamos fazer nada. Quer me roubar? Fique à vontade, meu irmão. Quer a chave para não ter trabalho? Se você tiver a chave, você não destrói o cofre, não destrói a parede, não explode nada. Porque com Deus a gente nunca perde. Com Deus a gente nunca perde. Jesus era íntegro, Ele não colocou em risco o seu chamado, porque a integridade nos protege, assim como a obediência. Diga comigo, a integridade nos protege. E como é uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra, ela tem um caráter irreprovável, com motivações puras. É uma pessoa que não tem corrupção, é pura, ela é completa, ela consegue unificar corpo, alma e espírito. Então tudo nela é íntegro, tem tudo sob controle, corpo, alma e espírito. A pessoa íntegra, seja homem ou mulher, fazem o que é reto, ainda que esteja só. Um líder, uma pessoa de governo com integridade, ela é leal e não há nela duplicidade. Quem é íntegro, você sabe que é íntegro. Você não vê nela duplicidade de caráter, você não vê nela duplicidade de comportamento, você não vê nela duplicidade de palavra. Ela é uma só, a sua palavra é uma só. A pessoa que é íntegra, nem tão pouco ela é hipócrita. O que quer dizer hipócrita? Máscaras. Tem gente que é hipócrita, ela está falando com você, a boca dela está falando com você completamente diferente daquilo que ela pensa, completamente diferente daquilo que ela está tramando no seu interior. Isso é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa que usa máscara. E nós vamos vencer o mundo porque nós não temos isso. Nós aprendemos isso e vai se tornando uma prática na nossa vida, o se ensina ou não, porque fora disso procede do inferno. Pelo contrário, é transparente, não está dividido na sua forma de pensar. Outro dia nós tivemos uma conversa aqui na igreja, e uma pessoa veio e falou: apóstolo, estou contigo, o senhor sabe que eu te amo. Falei: meu filho, não é verdade.
Isso está suando daqui. Falei para ele, fui transparente com ele, isso está saindo da sua boca, mas você não age desse jeito, você não dá testemunho dessa palavra. A nossa palavra tem que ser acompanhada de um testemunho de vida. A minha atitude tem que caminhar na direção daquilo que eu falo. Não é dividido, e um líder íntegro não tem nada a esconder, não tem o que temer. Sua vida é como uma carta viva, escrita pelo Senhor. Nós podemos andar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Nós somos uma carta viva. Nós não temos o que esconder. Podemos falar sobre qualquer assunto. Podemos subir aqui no púlpito e pregar sobre qualquer assunto e descer com a mesma tranquilidade. Não precisamos ter medo de quem está ouvindo, porque é uma verdade, e isso é coisa de uma pessoa íntegra. Somos cartas vivas do Senhor. Carta viva. Provérbios 10:9 diz: o homem de integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. E para nós descobrirmos isso, nós precisamos responder algumas perguntas para nós mesmos. Eu tenho que responder para mim. E às vezes são perguntas tão banais, tão pequenas. Às vezes são coisas tão corriqueiras. Sou pontual nos meus compromissos? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Eu sou pontual nos meus compromissos? Eu tenho o mesmo horário do Brasil, eu tenho fuso horário. Né? Tem gente que tem fuso horário. E tem alguns que tem um delay de 4 horas, outro de 3, outro de meses, mas, né? Então eu sou pontual. Vamos sair às 8? Vamos sair às 8. Né? E o que eu marco, e daí, isso aí. Eu cumpro o que prometo. Né? Eu cumpro. Né? O que prometo. Isso está rindo para mim, né, o meu metro tem 100 centímetros. O meu quilo tem 1000 gramas. Hein? Tem gente que vai vender o carro, muda o velocímetro, volta o velocímetro, troca a pedaleira, para o cara não perceber que o carro está muito rodado, dá uma lixada, põe casca de banana no motor, né? Tantas coisas, tantas maneiras, tantos, né? Cumpro o que prometo. Eu sou o mesmo em público ou no lugar, ou sozinho. Eu dou crédito às pessoas que merecem e tomo para mim os seus ensinamentos. Eu dou crédito. Quando Ezequiel está aqui ouvindo, pregando, eu escuto falar: essa palavra de Ezequiel é verdadeira. E eu assumo aquilo para a minha vida. Né? Quando o outro pregador... Então, isso é uma pessoa íntegra. Quando o seu chefe faz isso com você, olha, não faz mais desse jeito. Faz assim, faz assado. E você toma aquilo, fala: esse cara está falando isso para o meu bem. E eu transformo aquilo numa verdade. Eu transformo aquilo em vida. E eu passo a praticar aquilo e a recompensa vem. Minto quando estou debaixo de pressão. Eu não estou falando nada, só estou fazendo perguntas. E estou fazendo para mim. Eu estou aqui falando e estou respondendo para mim. Como eu conto piada interna, eu tenho respostas internas também. Então eu estou ouvindo isso aqui, estou lendo e estou me colocando. Eu minto quando estou debaixo de pressão.
eu minto para me safar de situações, põe a culpa em outro para me safar de situações. Trato igual a minha família. Em casa, como eu trato aqui na igreja. Trato a minha família bem, né? Ou na empresa, ou no trabalho, ou as pessoas, eu sou a mesma pessoa. Trato todos com igualdade. Eu dou liberdade aos meus pensamentos e me entrego aos maus pensamentos. Você está aqui me ouvindo e está falando aí, nossa, esse cara está me enchendo a paciência essa noite. Daqui a pouco, amém, apóstolo, amém. Que hora que ele vai terminar essa lenga-lenga? Eu saí de casa para ele vir falar de integridade. Eu vim aqui hoje para receber uma bênção, para resolver um problema. Mas eu estou resolvendo um problema seu. Porque quando a gente entende essas verdades, a nossa vida é transformada. Né? Quando a gente entende essas verdades na nossa vida, a nossa vida passa a ser uma vida de vitorioso. Porque contra a verdade nada pode. Nós tivemos aqui esses dias, vamos lá, qual que é o nome da ela que nós tivemos aqui? Fundamentados na verdade, como foi o nome? Nós estamos ruins de memória, como foi? Eu não... Posicionados na verdade. Nós estamos posicionados na verdade. E é interessante isso, quando você fala que você está posicionado na verdade, que isso é um processo de liderança, porque você vai mudando os seus hábitos, e você vai se tornando uma pessoa de respeito aonde você está. Quando você sabe quem é a sua integridade, quantos testemunhos a gente ouve que as pessoas falam, antes eu me converter era assim, ninguém me dava crédito, mas hoje todos me buscam, porque eu estou posicionado na verdade, eu me tornei uma pessoa íntegra. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá capítulo 11, versos 28 a 31, porque isso eu não preciso apontar o dedo para ninguém. A minha missão, a missão do pregador, a missão da igreja, a missão do líder, não é falar, não, você é desse jeito, você é assim, assado. A nossa obrigação é lançar sobre você a verdade, e você avaliar e falar, não, isso é a verdade, eu quero essa transformação na minha vida. Paulo escreve a carta aos Coríntios e fala, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, porque a conversão nos leva a isto, a conversão nos molda a isso. Nós temos a mente de Cristo. E Paulo fala lá, examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso é uma capacidade de você entender, de eu entender o meu erro e falar, eu vou modificar isso na minha vida. Alguém aqui tem dúvida do que é certo e do que é errado? Sim ou não? Quando nós erramos porque tem erros que nós cometemos que nem no mundo é perdoado, não é? Ainda mais embasado na palavra de Deus. Ainda mais embasado na palavra de Deus. Ainda mais com o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos ilumina, Ele nos convence da verdade, do juízo.
da justiça. É Ele. É Ele. Não tem mais como a gente errar e deixar por isso mesmo. O próprio Espírito Santo. E por isso a gente protege a nossa mente, para que a gente não tenha uma mente cauterizada e nada mais chegue ao nosso coração que seja capaz de produzir arrependimento. Nós temos que ter um coração limpo, para que a gente sempre esteja sensível à voz do Espírito e reconhecer: estou errado nisso. E a partir daí eu tomo os passos, eu tomo a decisão. Errei com Maurílio. Maurílio, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu errei, eu examinei a mim mesmo. Ninguém precisou. O Espírito Santo de Deus falou comigo que eu estou errado. A Bíblia fala: não entristeçais o Espírito. E quando eu entristeço o Espírito? Quando eu tenho uma mente cauterizada, quando eu não sou capaz de me arrepender, quando eu já não tenho mais censura no meu interior, o Espírito Santo de Deus, quando eu já não tenho mais filtro. E a epístola de Paulo a Tito, que era um grego, falando para a igreja grega, uma igreja, o pensamento grego, a gente sabe como é, a soberba. E ele escreve para aquele jovem, que ele diz que era como um verdadeiro filho, um filho verdadeiro. Como é gostoso. Lá, Tito, capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho. Linda essa expressão, Ele está falando com um jovem. Tito era um jovem, assim como Timóteo. E Paulo fala com ele: meu verdadeiro filho. Ele está falando assim: você herdou a fé que eu tenho em plenitude. Você entendeu o que eu preguei, você vive o que eu preguei, você é um filho, você é parecido comigo. É isso que Paulo está dizendo para Tito. E onde ele dá uma série nessa epístola, Paulo dá uma série de conselhos de integridade a Tito. Porque ele dirigia uma igreja, a igreja em Creta, e Paulo fala... Ele fala da integridade dos presbíteros. Ele fala da integridade dos bispos. Ele fala da integridade dos ministros. Paulo fala da integridade dos fofoqueiros. Paulo fala da integridade dos velhos. Ele fala das pessoas puras e das pessoas impuras. Ele fala da integridade dos idosos. Ninguém está fora do padrão de Deus. Desde que você chegou à idade da razão, você está dentro do padrão e do molde de Deus. A criança, ela não tem a razão. Mas quando você chega na idade da razão, então Paulo vai orientando e vai falando para os velhos, vai falando para todo mundo, para que tivesse um comportamento. Olha, exorta os velhos para que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância.
Paulo fala da integridade das mulheres. Ele fala da integridade dos trabalhadores. Trabalhadores, olha como você atende o seu patrão. Dê exemplo. Respeita, sirva como que é o Senhor. Nós devemos ler essa epístola de Paulo aqui, ter um manual de integridade para as nossas vidas. Fala dos jovens. Paulo fala das questões de homens hereges. Olha que interessante, ele fala dos... Evite questões tolas. Genealogias e contendas, e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, e algumas versões herege, depois da primeira e da segunda admoestação, evita. Às vezes a gente quer passar uma vida inteira debatendo com quem não quer aprender. Às vezes você traz para o seu meio, você traz para o meio do povo alguém que não quer mudança, quer viver debaixo de heresia, de lei, e não aceita, e condena, e bate, e quer justificar. Paulo fala, o Tito, olha, depois de de duas vezes, deixa a parte. Não perca tempo. Porque sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando, e por si mesmo está condenado. Você não vê Paulo falando assim, eu condeno esse homem. Você não vê Paulo falando, eu lanço a palavra de maldição sobre quem tem esse comportamento. Paulo fala, já está condenado. Quando ele fala já está condenado, não é ele quem está condenando, mas é o Senhor. E nesse tempo, mais do que nunca, nós precisamos entender isso. Porque o humanismo, nós ouvimos tanto esses dias, o humanismo, o homem é o centro de tudo. O homem tem direito a tudo, o homem tem o direito a prazer, e hoje, não sabia, fiquei sabendo esses dias, hoje nós já temos 53 diversidades sexual. Antigamente era homem, mulher e gay. Hoje já são 53. Está ao nível de perversidade. Assusta, não assusta? Assusta. E tudo para a gente é bonito. Lê lá na internet, está lá uma moça lá que pratica halteres. E ela falando e confessando, não, já fizemos sexo a 3, já fiz só com mulher. E a gente acha tudo normal. Então a gente precisa ter clareza dos valores, nós temos que ter uma visão clara de integridade, uma visão clara de comportamento. Daquilo que Deus tem reservado. Qual é o nosso papel? Nós somos chamados para ser luz nesse tempo de escuridão. Nós somos chamados para ser sal nesse tempo que as coisas perderam o gosto. Aonde um cachorro, um gato, tem mais valor que uma criança. Isso é uma deformação moral. Isso é uma deformação de valores. Quando você tem gente que deixa herança para gato e gasta com
gato, com cachorro, com qualquer outro bicho, e faz passeata. Eu não estou sendo a favor disso. Eu acho que a gente tem que preservar a natureza, a gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que respeitar tudo isso, mas isso não pode se transformar no centro da vida. Isso não pode se tornar na nossa vida alvo de campanhas e campanhas por causa de bicho, e não olhando para as crianças. Você vê no mundo hoje mais protesto por causa de bicho do que por causa de ser humano. Porque nós perdemos a nossa integridade. Tudo isso é uma deformação. E dentro de um dos gêneros é a questão da bestialidade. Então é esse tempo. Os líderes hoje são líderes íntegros. São líderes íntegros, que vão se manifestar e vão poder estar em qualquer lugar. E sempre que possível vai levantar a sua mão e falar: eu não concordo, não é desse jeito, não fui chamado para isso. Amém? Vamos ficar em pé. Eu estou entregando nesses dias, com essas 10 características de liderança, uma bússola. Eu estou integrando uma bússola, apontando uma rota, apontando um caminho, apontando uma direção. Esses dias, a questão dos 40 dias, uma menina veio e falou: apóstolo, eu vou deixar o meu trabalho, eu vou sair do meu trabalho. Tem 2 meninas lá que estão me perseguindo, estão arrebentando comigo, por ciúmes, por inveja. Eu não aguento mais, o que eu faço? Falei: sirva as 2. Mas como assim? Sirva as 2. Não é horrível isso, né, Bruno? Né? A gente vai lá e sirva as 2. E não é que ela ouviu a voz desse tonto e fez exatamente isso? Daí passou uns dias, ela foi enviada para um outro turno, numa posição diferente. Se você já deu um glória a Deus aí, se prepare, porque você vai ter que reforçar esse glória a Deus. Esses dias agora, e ela foi para o 2º turno, o 3º turno. Esses dias agora ela foi promovida de novo. E voltou para o turno das 8 às 5, numa posição muito melhor. Porque foi íntegra. E a integridade nos leva a servir de uma maneira diferente. Quem é íntegro não dá prejuízo para ninguém, em nenhuma área, nem financeira, nem emocional, nem espiritual, em nenhuma área. Quem é íntegro é uma bênção. É uma bênção. E o Senhor está nos chamando para isso. Ele está nos dando essa bússola. E são coisas que nós nunca vamos parar de falar. Porque a igreja produz gente o tempo todo, né? E a gente vai formando os testemunhos, vai ouvindo as pessoas, e é assim que nós vamos governar. Nós não precisamos de um centavo roubado, nós não precisamos de nenhum centavo negociado, nós não precisamos abrir mão de nenhum valor. E quando a coisa ficar feia mesmo para o nosso lado, o Senhor fala assim: essa briga você não precisa lutar. Essa eu vou lutar para você. Você só me adore.
e ele coloca a emboscada entre os seus adversários. Eles brigam, se estapeiam entre eles. E você só está lá, Senhor, como o Senhor é bom. Você nem vê a briga. Então esse é o nosso tempo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Paulo exorta até os fofoqueiros. Tem gente que é fofoqueiro. Tem gente que não consegue segurar a língua dentro da boca. Tem gente que não consegue viver sem suspeitar mal. Tem gente que não consegue viver sem sectarismo. Ah, fez para o outro, não fez para mim, é porque não gosta de mim. Não, é porque não chegou o seu tempo de receber a mesma coisa que eu estou recebendo hoje. Então são tantas coisas. O homem íntegro, ele é leal à sua esposa. E lealdade vem muito além de dinheiro. Lealdade é uma vida voltada para o outro. Eu sou leal. Tinha um senhor que eu conheci e ele tinha uma banda. E ele tinha uma banda. Ele tocava em festa, tudo. E chegar nas festas ele não comia. Porque ele falou, porque minha esposa não vai comer a mesma coisa. Isso é lealdade. O avô da minha esposa, quando morreu, com 90 e tantos anos, fui lá, de repente olhei no caixão aquela mão mexendo por baixo da cabeça do defunto. Era a esposa colocando um travesseirinho embaixo da cabeça dele para que não ficasse muito duro. Lealdade. Lealdade é cuidar do outro, é dar preferência ao outro. Isso é lealdade. E isso é uma realidade da nossa vida como comunidade, como igreja. Às vezes você abre mão para o outro ir. Feche seus olhos. Eu não vou orar direto, senão você vai dormir aí. Diga para o Senhor hoje que você quer isso para a sua vida. Você quer essa integridade. É possível viver assim. Isso é a primeira coisa que eu quero que você creia nessa noite. Que é possível viver desta maneira. Que quando o Senhor coloca esse padrão, Ele não estava sendo um carrasco e falando, eu vou gerar uma utopia na vida de vocês. Ele falou, não, eu vou gerar uma riqueza no interior de vocês que é tremenda e vai diferenciar vocês. É isso que Ele pensava. Quando Ele deixa esses ensinos, quando Ele passou pela cruz e tomou aquilo lá e não reclamava, Ele estava sendo íntegro. Ele estava sendo íntegro. O chamado dele, se Ele fizesse qualquer coisa diferente, Ele estava falhando com o Pai. É viável, é possível, é um exercício. É um exercício que nós podemos praticar diariamente.
É um exercício que nós podemos praticar com os nossos irmãos, com os nossos patrões. É uma decisão de vida. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nesta noite. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor viu graça em nossas vidas. O Senhor viu graça neste povo para andar na contramão da história nesses dias. Mas a tua contramão é o caminho correto. E nós queremos, Pai, te servir nesta dimensão. Nós queremos tirar do nosso coração, da nossa mente. Se alguém ainda tem resquícios disso, se ainda não conseguimos atingir a totalidade, mas o Senhor está nos conduzindo com amor, com carinho, e o Senhor vai se renovando a cada dia nas nossas vidas e vai fazendo com que nós possamos avançar a cada dia. Pai, que cada dia seja uma decisão ao acordarmos. Hoje eu quero ser melhor. Hoje eu quero ser melhor. E o Senhor vem em nosso socorro, nos ajudando, nos abençoando. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua graça que nos amou sem que houvesse nenhum mérito da nossa parte. Mas o Senhor nos amou e nos transformou em reis e sacerdotes. Em nome de Jesus. Amém.